Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Depois que você já declarou que Deus é Deus de milagres, depois que você já declarou tudo aquilo que Ele pode fazer na sua vida, receba essa palavra do Senhor para o teu coração, querido. Pastor Kleber já, pelo Espírito, declarou algo, até mesmo sobre o que quero nessa noite ministrar, porque cremos nisso, cremos em um ambiente onde os ministérios discernem o ambiente e liberam segundo a sua porção. E a palavra de Deus para a sua noite, para a sua vida é: esforça-te e tem de bom ânimo. Deuteronômio capítulo 31, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: olha só o que Deus não só disse, mas Deus ordenou a Josué. Não foi um conselho de Deus para Josué, não foi uma palavra solta na vida apenas de Josué, mas foi uma ordem do Senhor para Josué, dizendo: e ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: ser forte e corajoso. Então qual foi a ordem de Deus? Ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que em juramento lhe prometi, e eu serei contigo. Queridos, eu estive refletindo sobre essa ordem de Deus para Josué. Interessante que, se você pegar o início do ministério de Josué, o início daquilo que Deus estava fazendo na vida de Josué, você vai ver que não só Deus estava encorajando Josué, não só o Senhor estava ordenando que Josué fosse corajoso e forte, mas você vai ver que o povo e o próprio líder Moisés estava tentando dar um ânimo em Josué. Você vai ver que por 4 vezes, olha só, 4 vezes Deus diz a Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. Uma delas foi aqui que acabamos de ler. As outras 3 está lá em Josué 1, como o pastor Kleber muito bem disse. Em Josué 1, Deus fala 3 vezes para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, não te assombres, não te desanimes. Aqui em Deuteronômio 31 ele diz de novo: olha, seja forte, seja corajoso. Se não bastasse Deus falar 4 vezes com Josué, a Bíblia diz em Deuteronômio 31, 7, que o próprio líder de Josué, Moisés, disse a ele: ô Josué, seja forte, seja corajoso. Então perceba, se não bastasse Deus, se não bastasse Moisés, seu líder, mas o povo lá em Josué 1,18 também disse para Josué: Josué, nós estamos com você, mas é necessário que você seja forte e corajoso. Então, quando olhamos para o cenário de Josué, irmãos, Josué, ele estava desanimado. Josué estava sem esperança, sem força, porque percebeu comigo, além de Deus, por 4 vezes, dizer para ele: esforça-te, tem de bom ânimo, o seu líder disse: esforça-te, tem de bom ânimo, e o próprio povo. Então o cenário de Josué talvez era o mesmo que o seu aí nessa noite, o meu talvez nesses dias, de dias para onde olhamos há desânimos, para onde olhamos há um roubar de forças, há um desespero muitas vezes diante das situações, mas Deus então usa os líderes, usa o povo e o próprio Deus para animar a fé de Josué. Sendo que, irmãos, Josué era um homem de batalhas. Josué era um homem que Deus estava separando para uma liderança, não era qualquer pessoa. A Bíblia diz que enquanto
Moisés estava no monte junto com Ur e Arão. Josué era um homem que estava na batalha, era um homem que ia nas guerras, era um homem que vencia os inimigos. Josué foi aquele que dentre os 12 teve a visão junto com Caleb, diferenciada do que Deus tinha na terra prometida. Josué era um homem maduro, Josué era um homem escolhido, mas Josué estava num momento de muita tribulação na sua alma, a ponto de que eu me pergunto, o que fez com que Josué se tornasse naqueles dias um homem fraco, um homem sem coragem, um homem que estava assombrado, assustado? O que levou Josué a isto? Sendo que ele era um homem escolhido, um homem de batalha, um homem maduro. O que levou Josué a isso? E você vai perceber comigo que um dos motivos que fez com que Josué estivesse nessa situação de desespero foi a realidade que estava na sua vida. O que levou o irmão Josué a estar desanimado, sem coragem, não foi qualquer coisa. Você vai ver comigo que havia sim uma realidade que provocou isso no coração de Josué. A primeira realidade foi que o seu líder, Moisés, estava sendo retirado da terra. A Bíblia diz em Deuteronômio 31:1, prosseguindo Moisés, falou ainda essas palavras a todo Israel, dizendo: 120 anos tenho eu hoje, já não posso mais sair e entrar, e o Senhor me disse, não passarás este Jordão. Queridos, com certeza Moisés era uma figura de segurança para Israel. Moisés foi um homem que fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho. E de repente Josué se vê sem a figura do seu líder, sem aquele que até então trazia segurança, sem aquele que até então trazia a provisão de Deus, a revelação de Deus, os mandamentos do Senhor, a palavra revelada de Deus para o povo. Se não bastasse isso, a perda do seu líder, a Bíblia diz que havia uma realidade que Josué precisava enfrentar. Olha comigo isso. Deus chega, chama Moisés e Josué para o monte, e Deus então começa a finalizar os dias de Moisés. Olha o que diz, versículo 14 do mesmo capítulo 31. Também disse o Senhor a Moisés: eis que vem chegado o dia em que hás de morrer. Presta atenção, querido. Você vai entender comigo que a falta de coragem, o medo, o assombro, o desespero de Josué não era à toa. Olha só, chama Josué e apresentai-vos na tenda da revelação. Ou seja, Moisés e Josué foi para a tenda da revelação, para que eu lhes dê ordem. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram à tenda da revelação. Versículo 15. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após a outros deuses. Versículo 17. Então se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e eu o deixarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não é, porventura, por não estar o meu Deus comigo, que me sobrevieram estes males? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por causa de todos os males que ele tiver feito, por se haver tornado para outros deuses. Ou seja, o cenário de Deus na vida de Josué foi: Deus chama Moisés e Josué para o monte, Deus começa a falar com Moisés, Josué do lado. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou te tirar da terra, o que eu tinha para você termina aqui. E digo mais, Moisés, a nação de Israel vai se rebelar, vai se prostituir,
a nação de Israel vai se virar contra mim, vai ir para outros deuses. Esse foi o relato. Aí de repente Deus vira no versículo 23 e diz o seguinte: e ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: seja forte e corajoso, porque você introduzirá os meus filhos na terra prometida. Por que Josué estava fraco e sem coragem? Porque Josué, irmãos, havia ouvido a realidade que ele enfrentaria lá na frente. A transição de governo, a transição de liderança para Moisés e Josué não foi uma transição onde Josué ouviu: olha, Josué, você vai liderar um povo bonito, um povo grande, um povo, né, de esplendor, um povo que te trará riquezas, um povo fiel a mim. Não, irmãos. O que Josué ouviu foi: um povo que vai se rebelar, que vai virar as costas para mim, um povo que eu tamparei o meu rosto contra eles. Uma realidade, a ponto que Josué se desesperou por causa da realidade que estava diante dele. E hoje, irmãos, não é diferente. Muitas vezes, a realidade que estamos vivendo são terríveis, tanto quanto a realidade de Josué. Realidades que estamos vivendo hoje, que são realidades que têm tocado nossas casas, realidades que estão tocando parentes. Essa semana perdemos uma diaconisa com o vírus do Covid, que doeu no nosso coração. Ouvimos relatos de irmãos e irmãs que estão desempregados. Realidades. Pessoas que estão sendo, muitas vezes nesses dias, atropeladas por diversas situações que têm levado a muitos a desesperos. E quando de repente a igreja olha, ela se depara com uma realidade. Realidade de pandemia, realidade de vírus, realidade de um desgoverno, aonde se usa do poder para estabelecer caos, estabelecer medo, estabelecer situações no meio do povo. Realidades aonde você vê homens invadindo hospitais, e quando chega na ala onde está ali os mortos, ele abre um saco e tem ali um parente dele morto, enterrado ali no saco. Mas quando se abre o saco, a pessoa está ali respirando, desesperada, tentando sair do saco, porque colocaram ela ali daquele jeito. Situações reais, irmãos, que é daí para pior. Mas a grande questão nessa noite é: assim como houve uma realidade em Josué, há uma realidade hoje. E a palavra de Deus para mim e para você é: seja forte, seja corajoso. Você e eu, nós precisamos enfrentar essa situação, queridos. Nós precisamos em Deus enfrentar o dia mau. Em Deus nós precisamos enfrentar as realidades da vida. Realidade que talvez tocou os seus filhos. Realidades que trouxe talvez desespero, revolta dentro da tua casa, e você perdeu seus filhos. Você perdeu situações, e você está aí tentando se achar. A palavra de Deus para você, e não é um conselho, é uma ordem, como foi para Josué: seja forte e corajoso. Agora entenda, essa ordem de Deus de ser forte e de ser corajoso não é segundo o seu poder. Ser forte não é ser forte em você. Ser forte não é ser forte segundo as pessoas. Mas ser forte é ser forte segundo a força de Deus. É ser forte segundo a força que vem do alto. Às vezes você está tentando ser forte segundo a sua força. E a Bíblia vai dizer que Salmo 127, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, se o Senhor não estiver comigo, em vão é o meu trabalho. Se o Senhor não guardar, em vão é a sentinela. Ou seja, se a minha força está pautada em mim somente, em o meu braço forte, em o meu jeito, em os meus conhecimentos, em as minhas heranças, em o meu poder econômico, ou o meu poder, facultativo,
Irmãos, isso não vai te levar a nada, porque não se trata da sua força, não se trata de uma força segundo as pessoas, porque Jeremias 17,15 vai dizer: maldito é o homem que confia no outro homem e faz dele o seu braço forte. Assim como Isaías teve ali um baque quando Uzias morreu, muitos estão assim hoje porque se isolou, perdeu o contato, perdeu referência, perdeu o braço de outras pessoas e se veem o quê? Desesperados, porque a sua força não pode ser a força baseada em outras pessoas. Embora quando há unidade, a união, existe um poder de Deus nisso, mas não se trata disso que eu estou dizendo agora. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que estão tentando lutar com suas realidades, pautada em experiências de outros, confiando mais em outros do que no próprio Deus. A sua força precisa ser pautada na força de Deus, querido. Você precisa se apegar ao Senhor nesses dias. Por isso que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. É na força do Senhor que nós precisamos se apegar nesses dias. Por isso que Paulo foi muito categórico ao dizer: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E esse fortalecer, essa força que Paulo estava dizendo, é uma palavrinha muito interessante em dúnamo. Em significa dentro, e dúnamo vem de dunamis, poder, ou seja, o poder de Deus dentro de alguma coisa, ou seja, o poder de Deus dentro de mim, para que eu então realize os feitos que Deus quer que eu realize nessa terra. Eu vou vencer as minhas realidades, eu vou vencer o dia mau, eu vou vencer as situações que eu estou vendo agora, e as que eu sei que virão, com o poder de Deus dentro de mim. Foi isso que Paulo estava dizendo para aqueles homens na época: olha, o poder de Deus dentro de vocês faz com que os sinais de Deus seja real em suas vidas. Portanto, amados, nesses dias, nós precisamos nos apoiar no poder do Senhor. E quantos, muitas vezes, por causa das suas realidades, estão deixando de buscar esse poder no Senhor? Ao invés de se aproximar de Deus, estão se afastando do Senhor, se afastando de uma vida de devocional, se afastando de uma vida de entrega, de uma vida de jejum, de consagração, uma vida de leitura na palavra, e com isso estão se enfraquecendo, tentando fazer segundo as suas forças. Mas lembra do exemplo de Moisés, quando Moisés batia a mão no peito, a mão dele ficava leprosa. Ou seja, Deus estava ensinando para Moisés: Moisés, não é do teu jeito, não é com a sua força, não é a força do teu peito, mas é segundo o que eu falo para você, Moisés. E nós nesses dias, irmãos, precisamos retomar o caminho de nos dobrarmos diante da cruz, de voltarmos a crer que seja no templo, ou seja em casa, seja no templo, ou seja na rua, Deus irá se manifestar com força e com poder sobre a minha vida. Para quê, pastor? Porque, queridos, você precisa vencer essa realidade que está sobre você. Você precisa vencer esse dia mau que tenta te sucumbir. E se não bastasse o dia mau, se não bastasse as realidades que Josué enfrentaria, que depois você vai ver com o tempo na sua casa, aqueles que haviam nascido no deserto, todos se rebelam contra o Senhor e morrem no deserto. Se não bastasse isso que Josué iria enfrentar, Josué iria enfrentar ainda um Jordão à sua frente. Josué ainda iria enfrentar uma muralha, que humanamente falando era impossível de atravessar. Por isso que Deus estava dizendo: seja forte, seja corajoso. E nessa noite, irmãos, começando pela vida do pastor Kleber, e agora em mim, Deus está nos dizendo: seja forte e corajoso, para vencer o dia mau, vencer as situações, e também
precisamos ser fortes e corajosos para darmos alguns passos práticos, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguns passos práticos que precisamos dar em meio às realidades ruins que Josué deu. Josué tinha um povo contrário ao ambiente que estava se formando. Josué tinha um Jordão. Josué tinha a perda de Moisés. Josué tinha uma muralha lá na frente. Mas Josué estava agora consciente de que ele precisava de uma força para fazer algo que Deus estava lhe pedindo. Primeira delas, olha que interessante. Uma das coisas que Deus pediu para Josué fazer, antes de entrar na terra prometida, está em Josué 3, versículo 1, levante-se. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Setim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali, antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a notícia da Globo, fique firme. Foi isso? Leia aí comigo. Quando vires William Bonner dizer um noticiário, fique firme. Quando veres o Dória falando, fique firme. Quando veres o Bolsonaro falando, fique firme. Não, queridos, a palavra de Deus para o povo no dia mau, no dia da angústia, diante do Jordão foi: e quando a arca do pacto do Senhor vosso Deus estiver sendo levada pelos levitas e sacerdotes, pare, vós também, no vosso lugar, para seguir a arca do Senhor. O que Deus estava dizendo aqui para o povo foi: olha, antes de atravessar o Jordão, os levitas vão passar com a arca no meio de vocês, e vocês vão olhar para a arca e seguir a arca. Queridos, nesses dias, nós precisamos mais do que nunca voltar os nossos olhos para a presença de Deus, voltar os nossos olhos para aquilo que o Senhor está estabelecendo. Eu preciso de força de Deus, de coragem de Deus, para seguir a presença dEle. Muitas pessoas estão perdendo a visão, irmãos. Estão perdendo a visão por causa dos noticiários, estão perdendo a visão por causa das informações. E um homem sem visão é um homem sem ação, aprenda isso. Eu tenho tido isso como algo vivo na minha vida nesses dias. Um homem sem visão é um homem sem ação. Foi por isso que os inimigos de Sansão, quando cortou o seu cabelo, também furou seus olhos. Por quê? O cabelo um dia iria crescer, irmãos. A força um dia ia voltar. Mas a força voltando e Sansão sem visão, ele seria imprestável. Por isso que os inimigos ali furaram os olhos de Sansão, porque a sua força voltou, mas ele sem visão foi alguém imprestável no momento. Ah, mas ele foi lá e derrubou, matou, tá, mas não era só aquilo que Deus queria para Sansão, irmãos. Tinha muito mais. Mas ele se desconectou, ele ficou sem a visão daquilo que era eterno. E a grande pergunta de Deus para nós nessa noite é: como está a nossa visão em relação à arca? Será que eu estou seguindo o que a presença de Deus me fala? Será que os meus olhos estão fitos na ação do Senhor? Por exemplo, nessa situação que está, os meus olhos estão no Senhor ou nas autoridades? Pastor, mas olha o que as autoridades estão fazendo. Irmão, a Bíblia diz em Provérbios 21:1 que o coração do rei é como água na mão do Senhor. Deus conduz o rei para onde Ele quiser. Muitas vezes nós estamos igualando Deus com as autoridades. Muitas vezes nós estamos pensando que Deus perdeu o poder dele para o Dória. Deus perdeu o poder dele para o Bolsonaro. A minha Bíblia diz que antes que houvesse dia o Senhor já existia. E ninguém há que possa fazer escapar das mãos do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? É para isso que temos que olhar nesses dias. Que se está acontecendo porque existe um mover de Deus para isso.
Se Deus está endurecendo o coração de Faraó, alguma coisa Deus está fazendo. Mas eu preciso estar com os meus olhos fitos no Senhor. Eu preciso estar com os meus olhos no autor e consumador da minha fé. E se a enfermidade chegar na minha casa, os meus olhos continuarão fitos no Senhor. E se a morte chegar na minha casa, os meus olhos continuarão fitos no Senhor. O que acontece é que muitos de nós, nesses dias, têm perdido a sua visão de Deus e estão perdendo a fé. Estão perdendo a sua graça de viver num ambiente com o Senhor. A primeira coisa que Deus disse para o povo antes de entrar na terra prometida foi: olhem para a arca, voltem a olhar para a arca. Pode ser que naquele período de Moisés o povo deixou de olhar para a arca, irmãos. Talvez nesses dias o ambiente profético de Deus para o Brasil e para as nações é: voltem a olhar para o Senhor. Você que me ouve, volte a olhar para o Senhor. Não olhe para a economia, não olhe para os poderes, não olhe para o seu currículo, não olhe para a sua faculdade, olhe para o Senhor. Estamos em um ambiente onde o rico não tem como comprar oxigênio e os seus parentes estão morrendo por falta de ar. Porque não é momento onde rico, pobre, grande, pequeno manda, é o momento onde o Senhor manda, é onde o Senhor estabelece. Por isso, volte os seus olhos para o Senhor. Na situação que você está enfrentando na tua casa, volte os seus olhos para o Senhor. Na situação de desemprego que você está vivendo, volte os seus olhos para o Senhor. Ele continua aquele que manda você observar o pássaro. Ele continua aquele que manda você observar o lírio. Ele continua aquele que faz o pão cair do céu sobre a tua mesa. A questão é, muitas vezes, os nossos olhos estão tão no desespero, do desemprego, da falta de pão, que esquecemos de olhar para a nuvem. Lembra disso, querido? Deus disse para o povo: não olhem para o maná que cai do céu, olhem para a nuvem que se movimenta todo o tempo. Precisamos olhar para a presença de Deus. O que mais que Deus disse para o povo? Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Queridos, eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Eu tenho a certeza de que o Senhor fará maravilha nas nações. Pessoas em massa se converterão. Pessoas em bebedouro se converterão em massa. Os seus parentes vão se converter. Pessoas serão ressuscitadas. Pessoas serão curadas. Pessoas vão viver as maravilhas de Deus. Mas antes, igreja brasileira, antes, igreja de Jesus Cristo nas nações, ouça-me. Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aproveite esse momento que estamos de pandemia e gaste os seus dias em se reconectar em santidade com o Senhor. Dias onde estamos parados em algumas coisas, use para fazer uma reflexão da sua vida. Foi como Silas um dia me disse: cara, não se conserta carro andando, o carro precisa parar na oficina para ser consertado. Aproveite, queridos, que muitas coisas estão parando e se santifique, porque a maravilha de Deus vai vir, as coisas de Deus vão acontecer, mas eu preciso estar pronto para que eu viva essas maravilhas, tanto em vida quanto lá na eternidade, porque Apocalipse vai dizer: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. São dias onde Deus quer levar a humanidade a cair em si, consertar a sua vida, porque Jesus está voltando. Eu não sei, a Globo não vai dizer isso, mas nós estamos aqui para te dizer: Jesus está voltando. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. São dias onde nós precisamos nos santificar para que Deus então venha fazer as suas maravilhas no nosso meio. E o que é santificar? É você consertar a sua vida com Deus. Por exemplo, a pandemia não pode roubar de nós, irmãos, a confissão de pecados. 1 João 1,8 vai dizer: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Existe até pregadores dizendo aí que pode tudo, a super graça, a mega graça. Mas eu quero dizer para você, está escrito: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Todos nós, irmãos, perecemos, carecemos da glória de Deus. Todos nós um dia pecamos, e pecamos até agora, até hoje. E a pandemia não pode roubar o lugar de eu continuar confessando os meus erros diante de Deus. E não é só diante de Deus. Quando eu confesso meu pecado para Deus, eu sou perdoado. Mas se eu quero ser curado da situação, a Bíblia vai dizer em Tiago 5,16: confessem os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. Talvez a pandemia roubou o lugar onde a igreja se confessa um ao outro, aonde eu chego para o meu irmão e digo: olha, eu pequei nisso, ore comigo. Olha, eu cometi esse erro, ore comigo. Queridos, nós precisamos voltar a essas práticas. Confessar o meu pecado para Deus, confessar o meu pecado para a pessoa. E também Provérbios 28:13 vai dizer: aquele que esconde o seu pecado não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando eu confesso o meu pecado e abandono ele, eu encontro a misericórdia de Deus. São dias, queridos, que precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta atrás de nós, fechar a porta atrás de nós e começarmos a colocar o nosso coração em análise diante de Deus. E identificando os erros, eu faço o quê? Eu os abandono. Eu deixo fora aquilo que é de erro na minha vida. E a Bíblia vai dar listas, é ou não é? Apocalipse 22 tem uma listinha. 1 Coríntios 6 tem outra lista. A Bíblia está clara de vários comportamentos que muitas vezes eu tenho que são pecaminosos, que eu preciso deixá-los. São dias de santificação. E o que mais? O que mais que Deus fala para Josué? Olha, Josué, diga para o sacerdote molhar os pés na água, e lá no meio do Jordão ficar firme com a arca até todo o povo passar. E nisso aqui, queridos, eu achei algo interessante, porque lá na travessia do Mar Vermelho, só foi pisar no mar e o mar abriu e o povo passou. Isso fala da libertação que vivemos. Jesus, Ele fez tudo por nós. Mas agora, entrar na terra prometida, eu preciso, como um sacerdote, que a Bíblia diz que eu sou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Como rei e sacerdote, eu preciso ir para o meio do Jordão, molhar os meus pés. Isso fala de comprometimento, e segurar firme a presença de Deus, até que tudo passe, queridos. Você talvez é o momento de você ir para o meio dessa situação, com a presença de Deus, mesmo que você sofra alguns danos, molhe os pés em algumas coisas, mas você vai ficar firme naquilo que Deus tem para você, que você vai ver sua família passar no meio do Jordão, sem molhar os pés, sem ser atingido por nada. Você vai ver pessoas e mais pessoas passando por você, e encontrando do outro lado a terra prometida, porque você se manteve firme na presença do Senhor, com os valores do reino, com os decretos do reino na sua vida. Deus deseja que nós sejamos como aquele sacerdote. Imagina comigo, irmãos, o Jordão em cheia, transbordando, e os sacerdotes começaram a pisar, começaram a molhar os pés, e com a arca, e foram indo, de repente eles pararam firmes, e o Jordão começou a abrir, e o povo foi passando, até que todo o povo passasse, eles ficaram parados com a arca. Só depois que o último passou, que eles puderam caminhar e chegar do outro lado. Pode ser que agora eu e você soframos alguns danos, mas calma, vai passar, e nós vamos conseguir chegar do outro lado, e ver um rebanho ileso, nós vamos conseguir ver pessoas adorando a Cristo do outro lado junto conosco.
Mas é necessário o quê? Firmeza, convicção. É necessário eu olhar para os valores do reino e abraçá-los com firmeza, mesmo que os outros digam. Mesmo que os outros digam que a Bíblia não é suficiente, eu vou guardar ela no meu coração para não pecar contra o Senhor. Mesmo que os outros digam que a Bíblia pode ser mudada, eu vou guardar ela aqui. De Gênesis 1, Apocalipse 22, a Bíblia é a Bíblia. E eu não abro ela, não abro possibilidades de mudar a Bíblia na minha vida. Porque são valores que eu piso no Jordão e o Jordão vai abrindo, queridos. O que não pode nessa pandemia é qualquer vento de doutrina entrar no teu coração e te distanciar do que Deus tem para você. Nós temos um valor nesse lugar. Esse lugar é uma casa de família. Isaías 61:9 diz: todas as nações verão e reconhecerão você como família bendita do Senhor. Pode estar acontecendo tudo à tua volta, mas vai para o meio do Jordão, cata Isaías 61:9, gruda ele no peito e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cata e diga o seguinte: eu creio, e porque eu creio, a minha casa servirá ao Senhor. E não abra mão disso, queridos. São valores, são firmezas que precisamos ter. E por último, quando os sacerdotes estavam ali no meio do Jordão, firmes, a água para tudo que é lado, mas eles ali firmes, Deus dá uma palavra para eles dizendo: agora cada um dos príncipes, peguem uma pedra do meio do Jordão, e essa pedra levem para o outro lado e construam um altar, em memorial ao que aconteceu nesse dia. Deixa eu dizer algo para você, querido. Pegue nesses dias de pandemia, nesses dias de crise, pegue fatos e leve com você em memorial. Nós vamos passar por isso, irmãos. E se Jesus não voltar até lá, nós vamos olhar para as futuras gerações e vamos dizer: passamos sim por uma pandemia, passamos sim por uma carnificina, passamos sim por momentos terríveis, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Perdemos irmão, perdemos, mas estão na glória com o Senhor, e Deus se alegra com a morte do justo, mas estamos aqui firmes, a igreja está aqui inabalável, estamos aqui na presença do Senhor com marcas, mas com resistência do que Deus fez em nosso favor. O que não pode é eu e você no meio do Jordão pegarmos situações e levarmos adiante e dizermos: tudo foi tragédia, Deus poderia ter feito e não fez. Não, irmãos, não tem espaço para isso mais. Não tem espaço para isso mais. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que andam segundo o propósito do Senhor. É hora de você encontrar no meio do caos uma pedra, algo que você vai levar com você e mostrar para as futuras gerações: passamos por isso, mas vencemos. Você vai poder sentar com seus netos, talvez lá na frente, e dizer: olha, no momento da pandemia, meu salário foi cortado, as situações aconteceram, mas eu vi Deus provendo na minha vida de todos os jeitos. Eu vou poder, irmãos, eu pude perceber isso. Um detalhe simples, vou abrir aqui da minha casa. A minha filha no Natal pediu para mim: pai, sabe aquele treco que você sobe em cima e anda? Overboard, eu nem sei falar direito essa palavra, Thaís. É um trem lá, overboard. Eu sei que ela monta em cima e anda. Irmãos, o negócio é caro. E eu disse para ela: filha, o pai não tem condição de te dar agora. Não é hora de ter isso, eu não vou fazer conta por causa disso. Não é momento disso, filha. Mas a Bíblia diz, eu dizendo para ela desse jeito, irmãos, eu disse assim: mas a Bíblia diz em Filipenses 4:6, leve ao Senhor as suas ansiedades através de oração e ore, filha. Se for de Deus, vai acontecer. E um dia, irmãos, antes de sair de férias, estou eu e minha esposa em casa, o interfone toca, vai uma pessoa sem saber de nada, com esse tal desse overboard em casa, e diz para nós: Deus mandou eu trazer para sua filha. E está lá, irmãos. Esse tipo de pedra que eu quero pegar no meio do Jordão e levar para a próxima geração e mostrar o que Deus faz.
Eu não quero ficar pegando relatos da Globo, do CNN, do que está acontecendo aí para levar para as futuras gerações, não. Eu quero levar para as futuras gerações aquilo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó fez nos meus dias. Nos meus dias onde Deus curou, irmãos, Deus está curando gente do Covid. É que a Globo não mostra. Deus está curando pessoas de câncer. Deus está curando pessoas de AIDS. Eu já tive a oportunidade de orar com pessoas com AIDS e elas serem curadas. Deus continua fazendo. O que precisamos é catar essas pedras e levar um altar lá fora para o povo. Agora, eu encerro aqui, irmãos. Isso tudo Deus pediu para Israel fazer. Deus pediu para eles olharem a arca. Deus pediu para eles se santificarem. Deus pediu para os sacerdotes pararem firmes. Deus pediu para eles levarem pedras para levantar um memorial ao Senhor. Mas olha só, a Bíblia diz, no capítulo 4, versículo 9, que Josué, enquanto os príncipes levavam pedras lá para fora, a Bíblia diz que Josué, ele pega 12 pedras e constrói um altar no meio do Jordão. E Deus não havia pedido isso. Mas Josué era tão conectado com o Senhor, que no meio do caos, no meio da situação, no meio das paredes de água para tudo que é lado, ele levantou um altar de adoração ao Senhor. Você e eu precisamos desses dias, irmãos, levantar um altar de adoração a Deus de Israel no meio do caos. Está com problema na tua casa? Levanta um altar de adoração aí na tua casa. Está com problema de emprego? Levante um altar de adoração. Levante, queridos. É hora de buscarmos ao Senhor em tempo e fora de tempo. É tempo de levantarmos um altar ao Senhor em todos os ambientes da nossa vida. Vamos fazer isso? Vamos orar? Aí na sua casa agora, junto comigo. Levitas, nós vamos levantar um altar ao Senhor. No meio do caos, pastor? Sim, no meio do caos. É um altar de adoração, é um altar de entrega. É como Paulo e Silas levantando um altar no meio da prisão. Cheio de marcas, cheio de chibatadas, mas levantando um altar e a presença dele se manifestando. É por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Aí depois vem todas aquelas promessas. Mas todas aquelas promessas só se faz real se eu estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. Depende de nós, queridos. Depende de uma postura. Por isso que, desde quando começamos com o pastor Kleber até agora, a palavra de Deus para mim e para você é: esforça-te, tem de bom ânimo, mesmo que a realidade seja um caos, como foi nos dias de Josué. E foi, queridos. Ele ainda viu uma geração morrendo. Ele viu ainda Acã cometendo pecado. Ele viu ainda o seu exército perdendo para uma cidade pequena chamada Ai. Ele viu um caos acontecendo. Mas ele foi fortificado na força do poder de Deus. Cumpriu com os seus desígnios e com os seus mandamentos. E ele entrou na terra prometida. Entraremos sim nessa terra. Entraremos sim nesse gozo do nosso Senhor. Por isso, construa um altar para Deus agora. Construa um altar ao Senhor no meio desse caos. Anote no seu caderno os feitos milagrosos do Senhor nesses dias. Pois contaremos a outra geração e a outra geração os benefícios que o Senhor nos trouxe. Santifique-se nessa hora diante do Senhor. Não perca o hábito de confessar os seus pecados para as outras pessoas.
Não perca o hábito de se derramar, se dobrar diante de Deus e confessar as suas culpas diante dele. E não perca a sua visão daquilo que Deus é, daquilo que Deus se manifesta. Deus não perdeu o controle, queridos. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Deixa o Espírito do Senhor tomar o teu coração nessa Digno noite. do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Eu sou Teu. Ah, Jesus. O nome que é sobre todos é o Todo Teu, lugar que Jesus. pisar na planta do teu pé, te darei por herança. Foi o que o Senhor disse a Fonte Josué. da salvação, só Tu és Jesus. Mas se atenta a esse livro, medita nele de dia e de noite. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Espírito Ó, Santo. eu sou Teu. Araia, Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável. Sim, sim. És inigualável. Santo é o Teu nome, Senhor. Abre os meus olhos, Santo é o Teu nome, Senhor. Mostra quem De geração Tu em és geração Tu és enche o meu coração Tu és do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Sopra o Teu vento, Senhor. És inigualável. Levante os Teus guerreiros, levante os Teus adoradores. Olhos, Senhor. Sim, nós levantamos um altar no meio do caos. No meio do caos, nós levantamos um altar de adoração ao Senhor. Que faz, eu vou construir. Eu vou construir minha vida. Mesmo que o mundo diga o contrário, nós escolhemos construir a nossa vida no Senhor. Eu vou. Mesmo que a ciência diga o contrário, mesmo que a tecnologia diga o contrário, nós escolhemos, ó Deus, fundamentar a nossa vida no Senhor. E nós declaramos que nada, absolutamente nada no céu e na terra poderá abalar a Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és a rocha inabalável. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou ser abalado. Sopra o Teu vento, Senhor. Santo, remova a nossa vida da areia e coloque-nos na rocha inabalável que é o Senhor. Abre os meus olhos. Declaramos que os olhos do nosso coração, assim os olhos do nosso entendimento, o meu coração se abram para a revelação da Tua palavra, Senhor. Mudar o mundo. Em nome de Jesus, seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Em nome de Jesus, basta uma palavra Tua, Senhor. Basta uma palavra Tua e tudo muda. Mas até lá, Senhor, permaneceremos dobrados diante do Senhor. Até lá permaneceremos inclinados diante da Tua glória. Em nome de Jesus, desde as crianças no ventre até os anciãos desta casa, declaramos que permaneceremos inclinados diante do Senhor. Passarás os céus, passarás a terra, Senhor, mas a Tua palavra não passará. A Tua palavra não passará. E está escrito, Senhor, que Tu estás assentado no mais alto e sublime trono.
Está escrito que o Senhor tem os seus exércitos com o Senhor, Pai. Está escrito que o Senhor reina. Está escrito que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Está escrito, ó morte, onde está a tua vitória? Tu és o nosso general, Senhor. O Senhor irá adiante de nós, endireitará os caminhos tortuosos, quebrará as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, Senhor, e nos dará os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. E os tesouros escondidos, Pai, as riquezas encobertas, não se trata de dinheiro apenas, mas nós chamamos a existência as almas que estão escondidas debaixo da terra, Senhor. Os tesouros que para o Senhor são almas, que são vidas, que estão escondidos, Pai, escondidos com medo desse vírus, escondidos na depressão, Senhor, escondidos na revolta, escondidos, Senhor, na dúvida, na incredulidade. Nos dê esses tesouros, meu Pai. Nos dê esses tesouros, meu Pai. Nós suplicamos ao Senhor nessa noite, como igreja, nos dê esses tesouros. Nós declaramos a cura do Senhor sobre o teu povo. Nós declaramos a cura do Senhor sobre o teu rebanho, Pai. Deita o teu azeite na nossa cabeça, Senhor. Deita o teu azeite em nossa cabeça nessa noite. Em cada lar, em cada casa, deite o teu azeite, Senhor. Aqueles irmãos que se distanciaram, que se desviaram, deite o teu azeite, Pai. Que eles ouçam a tua voz onde eles estiverem agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo, Pai. Para a glória do Senhor. Teu é o reino, tu é a glória, Jesus. Aleluia. Teu é o reino, tu é a glória. Senhor. Senhor. Diga isso aí na tua casa. Teu reino vem. Sim, diga isso aí onde você está. Diga isso. Teu reino vem. Teu reino inabalável, Senhor. Teu o reino humano ele é abalável, mas o teu é inabalável. O teu reino não terá fim, Senhor. O teu reino já existe antes de Abraão. O teu reino existe antes de Adão. O teu reino é inabalável. O teu reino não se resume aos reinos da terra, Senhor. Em nome de Jesus, levanta uma geração profética. Assim como o Senhor levantou Noé, meu Deus, com uma palavra e uma convicção, levanta uma geração. Levanta uma geração, Senhor, que basta uma palavra tua, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Sopra o teu vento, sopra o teu vento. Entre o alpendre e o altar nós clamamos agora. Sim, em nome de Jesus, sim, Senhor. Que caia no mais profundo abismo toda frieza espiritual, Senhor. A nossa conexão é o Senhor. A nossa banda larga é o céu, Deus. Em nome de Jesus, Pai. É a glória para sempre. Amém, queridos? Graças a Deus. Seja forte.